Né? E outro drama vivido pelos pais, doutor, é convencer uma criança a tomar um remédio, né? Uhum. É útil usar essas versões com sabor? Ou isso pode ter um efeito inverso, que a criança fica querendo tomar o remédio de novo? Exatamente, é uma faca de dois gumes. Eu defendo a tese de que você poderia disfarçar um pouquinho o gosto do remédio e fazer a criança engolir, tomá-la simplesmente pelo convencimento, pela autoridade de pai. Você tem que tomar esse remédio. É ruim, mas você precisa tomar porque você vai sarar. Mas hoje os remédios são extremamente adocicados, com sabores os mais estrambólicos, sabores de tutti-frutti, sabores de laranja, sabores de frutas vermelhas. Parece até sorveteria, né, doutor? Pois é, parece uma sorveteria, né? Sabores mais diversificados. Isso pode levar a risco de intoxicação, porque a criança vai lá, pega o remédio e toma, porque é gostoso, né? E além do que pode criar uma certa tendência da criança. Hoje existe uma tendência assim, mundial de que existe remédio para tudo. Né? Antigamente a pessoa tinha uma doença, vamos pensar na doença, vamos pensar por que você tem essa doença, vamos evitar isso, vamos evitar entrar em lugar com muito fungo, vamos evitar hidratação, vamos fazer hidratação, tomar bastante líquido para evitar. Hoje não, hoje tem doença para tudo. Você pode pegar qualquer doença que você vai ter remédio. Tem doença até para as pílulas da felicidade, né? Que são os antidepressivos, o Viagra, são remédios que não curam nada, eles simplesmente te dão a sensação de felicidade. Medicalização da vida, né? Exatamente, tem remédio para tudo. E essa nova geração que está aí, eu venho da segunda geração, hoje a maioria dos meus pacientes as mães dos meus pacientes foram minhas pacientes, então a gente percebe nelas isso, existe, não tem problema, tem remédio. Mas não é assim, se você puder evitar que a criança seja bombardeada por todas as infecções e se imunize sem ser bombardeada, é a melhor coisa do mundo, né? Então, é preciso tomar cuidado dos remédios. Assim como, eu digo muito para os meus pacientes, falo assim, ele mexe em tudo, pega, é proibido, mas ele mexe. Eu falei, não, então vamos pensar o seguinte, a faca da cozinha, aquela bem afiada, está em cima da mesinha da sala. Ele vai lá, pega, o que você faz? Aí eu pego, eu tiro dele. Eu falei, se ele pega no som não, mas se eu tirar ele vai chorar. Mas a faca também ele vai chorar. Né? A gente tem que evitar que ele faça as coisas. Nós temos que ter autoridade, nós, pais, temos que ter autoridade em frente à criança, para que ele não faça as coisas que não vão fazer bem para ele. A faca é imediata, ele se corta na hora. Mexer no som, mexer no remédio é uma coisa que pode ocorrer mais tarde ou não. Então, esse nós podemos deixar. Não é assim, tem que ser extremo. Pode, não pode, não pode. E sempre não pode o que não pode. Né? Hoje pode, amanhã não pode, de acordo com o humor dos pais. Os pais precisam ter a real noção do perigo que é a famosa autoridade sem autoritarismo. Então, hoje, isso você precisa fazer. Mas não quero. A vacina, por exemplo. Hoje se tomam dezenas de vacinas no primeiro semestre na criança. Claro que ela é pequenininha, tem meses, ela não vai reagir, coitado. Mas pega os reforços das vacinas quando a criança tem 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, que tem os reforços. Não quero tomar, não, mas tem que tomar. Ela precisa tomar para não ficar doente. Então é só pegar a criança no colo, o aplicador vai lá, aplica a vacina, acabou. Não, mas se criam, vou dialogar com ele, vou conversar. Aí, uns vão embora para fazer no dia seguinte, aumentando o sofrimento da criança, porque elas estão um dia esperando, né? Aquele medo da vacina. Depois aquele desespero no posto de saúde. Exatamente. Então, você pode perceber, pais tranquilos, pais que administram bem uma família, a criança não faz isso. Doutor, eu estou conversando aqui com o doutor Silvio Renan Monteiro de Barros, pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Silvio, a gente deve evitar algum tipo de alimento, dar algum tipo de alimento para as crianças nessa época do ano, para enfim, melhorar até a hidratação, evitar esses problemas que a gente está relatando aqui? Dentro daquele princípio básico que eu falei, de hidratar tanto a pele como a criança, dá bastante suco de frutas, que tem as vitaminas necessárias, não precisa dar vitamina C para a criança. Você dá suco laranja, limonadas, suco das mais saídas. Nós temos aqui no Brasil uma quantidade de frutas maravilhosas que tem um ano inteiro. Você não precisa esperar a estação para ter a fruta, né? Você pode dar frutas à vontade para a criança. E na alimentação, aumentar a alimentação líquida. É delicioso, além de ser bom para a saúde da criança, tomar uma sopinha. Sopinha tem verdura, tem legumes, tem o caldo da carne, tem as proteínas, tem os sais minerais, tem tudo. E
além de tem bastante líquido, e além de aquece a criança, porque nessa época faz mais frio. Nós estamos perdendo essa cultura bem brasileira da sopinha, da sopa, né? Que a gente tinha no passado, hoje está se perdendo um pouco. Eu acho que é muito importante isso. Até aconselho para algumas mães que as crianças não comem bem, falo, dê comida no almoço para ele acostumar e dê sopinha no jantar, porque a sopinha vem completa, tem tudo. Mesmo que ele teme pouco, que ele aceite pouco, ele vai pegar todos os ingredientes que são necessários para a nutrição dele, né? Doutor, recebi aqui um e-mail da nossa ouvinte Eliane Lordello. Na verdade, ela está perguntando até sobre um assunto que o senhor já falou, mas acho que vale a gente repetir, que está perguntando se há problema no uso constante do soro nasal. Sim, há problema, né, doutor? Não, soro nasal não. Soro nasal não? O que eu tinha falado era da então há uma diferença. Aquele é o descongestionante nasal, que você falou. O soro nasal, que tem várias formas medicamentosas, que é água com sal só, não, isso aí dentro daquele mesmo princípio. Lavar bem, passar hidratante, tomar bastante líquido e hidratar também o nariz. Esse pode-se usar a torta direito. Eu tenho alguns pacientes meus que são mais vulneráveis, eu prescrevo de hora em hora. Mas isso é água e sal, é soro nasal só. E são comprados também em farmácias. São comprados em farmácias, eles são de venda livre, porque, ou se não quiser gastar dinheiro, porque a forma comercial é muito cara, pega o próprio soro fisiológico, que é mais barato, e aplica no nariz com uma seringuinha, ou com conta-gotas, qualquer coisa. Esse é altamente recomendado. O que eu disse anteriormente foi com relação à nafazolina, que é uma substância que pode provocar uma série de reações. O soro não. Então é importante que as pessoas fiquem atentas também na hora que vão à farmácia comprar e saber que tem uma diferença entre o soro e infelizmente tem alguns medicamentos que são o soro nasal com o descongestionante nasal. Também precisa tomar muito cuidado que não pode também, é só o soro nasal, água e cloreto de sódio. Então tem que olhar a composição do medicamento. Doutor, sinusite também é observado em crianças? É um problema que ataca crianças? Sim, a criança muito nova não. Eu tenho um livro, sou autor de um livro de pediatria para mães, né? Seu bebê em perguntas e respostas de 0 a 1 ano. Eu não falo uma palavra sequer sobre sinusite, porque não existe sinusite em criança abaixo de 1 ano, porque ela não tem os seios da face desenvolvidos ainda. Agora estou preparando o segundo, de 1 a 5 anos, nesse nós vamos falar muito sobre isso, porque cada vez está tendo mais. Tudo que eu falei de agressão ao nariz vale para os seios da face. A sinusite sinus, quer dizer seios, né? A sinusite é uma inflamação dos seios da face que são continuação da mucosa nasal. A nossa mucosa, nariz, garganta aqui em cima, os seios da face, que são vários, desculpa, os seios da face, é praticamente a mesma mucosa. Uma agressão ao nariz é uma agressão ao nariz, à faringe, aos seios da face. Uma bactéria que se instala ali, se instala por toda essa superfície. Então, tudo que foi falado do nariz vale para os seios da face. A diferença é que a sinusite, os seios são cavidades ósseas, com a mesma mucosa do nariz e com pequenos orifícios que drenam a secreção lá de dentro. Quando o ar, a gente respira o ar entra pelo nariz, entra pelos seios, como eu falei antes, é aquecido, hidratado, umidificado e filtrado. Aí ele vai para o pulmão para a gente respirar, para receber menos irritação no pulmão. E toda a secreção que é tirada na filtração, ela vai ser eliminada por esses ósseos. São pequenos orifícios que liberam para o nariz e a gente engole e aquilo vai embora pelo organismo, pro trato intestinal. Então, o problema é que por ter uma cavidade fechada, só com pequeno orifício, quando ela se inflama, esse orifício se fecha. Não tem como retirar, ela funciona como um abscesso, um furúnculo na pele. Se você não abrir um canal para ela sair, aí sim, a gente usa descongestionantes para crianças maiores, né? Descongestionantes, além dos antibióticos, é claro. E estamos tendo cada vez mais, infelizmente, a nossa população está migrando para os grandes centros. Os nossos grandes centros são cada vez mais poluídos, porque não estão preparados para receber esse aumento de população, cada vez mais poluídos, e os